1 Samuel, capítulo de número 14. Meu pai, que alegria, que alegria. Deus surpreende a gente, filha, não tem como explicar. 1 Samuel, capítulo de número 14. Eu vou falar uns 10 minutos e a gente vai chapar na glória, do jeito que a gente já está chapando. Uma nova fase começa na sua vida hoje. Põe a versão de Almeida, por favor. O texto, pastor, o senhor vai pregar a mesma mensagem? Não, eu vou ler o mesmo texto. Olha o que diz o texto. Versão de Almeida diz o seguinte: E sucedeu, pois, que um dia, diga comigo, um dia. Diga comigo, um dia. Um dia, Deus só precisa de um dia. E eu não sei se você está entendendo, esse dia é hoje. Um dia, e sucedeu que um dia, olha o que o texto está dizendo. Disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, aleluia, quem estava aqui de manhã, eu li sobre isso. Vem e passemos a guarnição dos filisteus. Ele diz, vem e passemos, diga comigo, passemos. Vem e passemos. Lá no versículo de número 6, o texto vai dizer: e disse Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem e passemos. E o texto vai dizer: passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com pouco, com muitos ou com poucos. O texto vai dizer, versículo 7: então seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no seu coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Aí o versículo de número 25, não foi o que eu não li hoje de manhã, e esse é o texto da nova fase para a sua vida. Capítulo 14, versículo de número 25. O texto vai dizer: e todo o povo chegou. É um pouco só ou todo? Ninguém da tua casa vai se perder. Todo o povo chegou a um bosque que havia o quê? Que havia o quê? 61 passagens bíblicas, ou 61 registros bíblicos da palavra mel na Bíblia. Então diga comigo, a fase do mel chegou. E na Bíblia, todas as 61 referências bíblicas que fala de mel, está falando de prosperidade e de abundância. Eu vim aqui para declarar: chegou a fase do mel na sua vida. Assente-se aí glorificando. Eu vou repetir de novo: a fase do mel chegou. Está escrito, deixa esse texto na Bíblia, por favor, deixa esse texto aí no telão. A fase do mel chegou. E Deus trouxe uma palavra bíblica, que essa fase não é apenas para os adolescentes. Essa fase do mel não é apenas para os músicos. Essa fase do mel não é para a rede de mulheres. É para todos. Mas como eu disse no início, eu orei para que Deus abra a tua mente. Pergunte por quê? Porque uma palavra poderosa liberada por uma mente fechada, nada acontece. Mas Deus abriu a tua mente e Ele já fez algo sobrenatural aqui. Porque essa palavra vai ser uma semente lançada sobre a sua vida. Olhe para mim, escute, eu quero rápido aqui, rápido. Quando a gente volta no capítulo de número 13 de 1 Samuel,
O versículo vai dizer, Samuel 13:5. Olha o que diz o texto, Samuel capítulo de número 13, versículo de número 5. Porque nós lemos o capítulo 14, sim ou sim? Sim ou sim, gente? Sim ou sim? 14, e o 14 ele está dizendo, vamos, venham e vem comigo e passemos essa guarnição. Vamos entender qual que é a guarnição? Olha lá. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Quantos homens, gente? Olha, quantos carros? 30.000. Há estudiosos que vão dizer que para cada carro 2 pessoas. Então se tinha 30.000 carros, quantas pessoas? 60.000 pessoas e 6.000 cavaleiros. E o povo em multidão, como que, gente? Como uma areia que está à beira do mar. Era pouco ou era muita gente? Era pouco ou era muita gente? Muita gente. Agora olhe para mim. Nós estamos lendo um texto que está dizendo, Douglas, que o grupo Daniel dos filisteus é muito grande. Pega essa palavra profética que eu vou liberar para a sua vida. Porque o texto está dizendo, é muito grande, mas Jonas está dizendo assim, ó, eu vou. O importante não é o tamanho daquilo que vem contra você, mas é a maneira que você está reagindo com relação àquilo que se levantou contra você. Porque tem gente que fica parado no muito. É muita gente, é muito grande. É muito difícil, eu não consigo. É uma crise. Agora esse governo. Não. Você precisa dizer, eu vou ganhar, eu vou vencer. A fase do mel está liberada para a minha vida. O texto, quando você lê capítulo 13, vai dizer dessa batalha. E aí se nós continuarmos lendo o capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer que Saul também tinha um grande exército. Mas aí o povo se espalhou. Dos filhos de Israel, muitos sumiram. Ficou 600 com Saul. E agora dos 600 que ali estavam, Saul e os 600 parados. Mas aí Deus levantou um Jonatas. Deus levantou um Jonatas para dizer, eu vou ter coragem de levantar. Eu vou ir. Então escute, eu quero falar de algumas fases que nós passamos na nossa vida. Qual a fase, pastor? A fase que é necessário tomar uma decisão. Primeira fase é a fase que você precisa tomar uma decisão. Ele está aqui, o exército dos filisteus estão levantando, mas aí agora ele toma uma decisão. Qual é a decisão? Eu vou pegar o meu escudeiro, eu vou pegar o meu ajudante aqui, eu vou pegar o meu auxiliar e ele vai junto comigo. Agora escute, queridos, tem um segredo nesse texto. Se você ler os últimos versos do capítulo de número 13, a Bíblia Sagrada vai dizer que o povo, o exército de Israel perdeu a arma. E aí só tinha arma. Agora escuta isso, que coisa linda. Eu vou te explicar por que é você que vai levantar. Por que é você que vai guerrear. Por que é você que Deus vai usar. O texto vai dizer que o exército de Israel perdeu as espadas, perdeu tudo. Só ficou Saul e Jonas com a espada. Aí escute, a Bíblia vai dizer, Jonas, ele não perdeu a oportunidade de ter uma ferramenta preparada para lutar. Ele está dizendo, se Deus deixou comigo a ferramenta, é porque a missão é para mim. Não importa a quantidade de filisteu, Deus permitiu a ferramenta a ficar na minha mão, a espada está na minha mão, então Ele me deu capacidade para lutar. Tem alguma Bíblia aí? Tem alguém que trouxe Bíblia? Levanta ela, por favor. Levanta. Espada. Tem a Bíblia no celular? Levanta o celular. Espada. Você tem ferramentas. Quer ver outra ferramenta? Jesus, ele disse uma palavra: tudo que você pedir em meu nome, crendo, recebereis. Ferramenta. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus ia levantar uma palavra contra Nínive. O povo foi, dobrou o joelho, colocou todo mundo de jejum por 3 dias, até os animais, cachorro, gato, papagaio, tudo ficou 3 dias de jejum. A Bíblia vai dizer que por causa do jejum do povo, Deus mudou o coração. Um jejum muda o coração de Deus. Ferramenta. A Bíblia Sagrada vai dizer que Josafá um dia tinha que enfrentar uma batalha, e aí ele se sentia pequeno. Lembra que eu preguei isso outro dia aqui? A multidão, Gilberto, era muito grande. Deus falou assim, vocês não vão lutar, vocês só vão cantar, louvar, adorar. Ferramenta. Agora escute, o importante não é ter uma ferramenta, o importante é usufruir e utilizar a ferramenta que Deus deu para você. Eu vim aqui para dizer hoje, o que você precisa você já tem. E o que você espera conquistar é a partir de usar aquilo que você tem.
É por isso que eu li o versículo de número 6 e 7 do capítulo 14, que ele vai dizer, olha, Deus vai dar um livramento, ninguém pode impedir, Kennedy, o projeto de Deus, esteja eu com muito, ou esteja eu com pouco, Deus vai me dar um livramento. Agora escute, o que você precisa, você já tem. Segunda fase que você já tomou a decisão. Nós lemos aqui, falamos hoje pela manhã, escute, pastor, mas por quê? Eu quero que você entenda algumas coisas hoje desse texto. Esse é um texto, queridos, hoje quando você chegar em casa, você não vai ligar a televisão para assistir o Fantástico, nem querer saber do Flamengo, nem do Corinthians, nem do São Paulo. Cadê o pastor José? Não está aí não? Palmeiras. Tem uns palmeirenses aqui, irmão. Tem uns corintianos, quer ver? Olha, tá vendo? Esse povo tudo precisa de Deus na vida. Santista, meu Deus. Cruzeirense, tem uma turma aí, olha, ó. Tá no culto certo, irmão. É culto de libertação hoje. Até perdi onde eu estava pregando. Hoje à noite é o dia de você pegar, quando chegar em casa, você vai ler esse texto de novo. Chama a tua casa, tua família, vai ler o capítulo de número 14. Porque hoje eu estou lançando uma semente. À noite você vai alimentar dessa semente. Tem gente que olha para mim, sabe, o Rodrigo fala, pastor, como que o senhor consegue? Eu falei com o Gilson, cadê o Gilson? Falei com o Gilson sexta-feira ou quinta-feira aqui. Eu falei, olha, se fosse para eu pregar todo dia aqui na igreja, eu não daria conta. Mas é engraçado, todo dia eu tenho uma palavra no dia de manhã, no devocional. Você já percebeu? Se você nunca assistiu, irmão, você está quase desviado, viu? Agora escute, por que eu tenho uma palavra todos os dias de manhã? Primeiro porque é missão. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas aqui, alguma da nossa equipe de mídia. Eu falei, cara, eu sei que tem uma estratégia X e Y para acontecer, mas escuta, eu preciso continuar no flow. É Deus que me dá essa palavra todo dia. Outro dia a gente pensou, vamos gravar, pastor, porque aí o senhor descansa um pouco, para o senhor não acordar todo dia de manhã. Eu falei, eu já tentei deixar só gravado, mas tem uma coisa mais forte dentro de mim. Que tem coisas que Deus vai te dar um modelo único. Eu estou ministrando uma palavra para gente que está recebendo sabedoria de Deus, porque para você Deus vai dar um modelo único, para você Deus vai colocar algo único. E aí escute, um dia eu compartilhei com um amigo, ele falou, pastor, me explica, como que o senhor consegue? Irmão, eu tenho um hábito, eu tenho um segredo, quem quer descobrir, diga eu quero. Você guarda segredo? Eu também, então tá tudo certo, gente. Eu sempre finalizo o meu dia meditando num versículo da palavra. Esses dias eu estava fazendo atendimento pastoral aqui, e eu falei para uma pessoa, falei, olha, todo crescimento, essa frase não é minha, mas você já ouviu essa frase, crescer dói, não é isso? Crescer dói. Então toda vez que eu estou abrindo mão da dor, é o mesmo que dizer, eu não quero crescer. E aí eu lembro que a gente compartilhou, falei, rapaz, olha que lindo isso. Então eu não posso abrir mão da dor, porque crescer dói. Então eu vou suportar a dor do processo, mas para eu não continuar no lugar que eu estou, porque eu preciso crescer. Ah, pastor, mas esse negócio, isso, até Jesus cresceu. A Bíblia vai dizer que ele cresceu em estatura, em graça e em sabedoria. Se até Jesus cresceu, você não vai não, é? A Bíblia vai dizer que porque Samuel estava sendo fiel a Deus e temente a Deus, crescia Samuel no Senhor. Tem mais 3 versículos que falam sobre isso. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, mais e mais. Foi glória de Deus hoje? No próximo culto vai ser mais e mais, mais e mais. Aí escute, eu tenho um hábito, todo final do dia eu vou para casa ou eu vou dormir com um versículo na mente, texto. E esse dia eu falei com esse irmão, falei essa frase com ele. Aí quando foi à noite, eu não tinha escrito, eu vi que ele escreveu. Eu falei, filhão, qual foi a frase que eu te falei? Aí ele foi e falou assim, pastor, essa foi a frase. Eu falei, então, eu tinha lembrado mais ou menos. Eu falei, cara, essa frase é muito forte. Eu falei, Deus vai me dar uma palavra amanhã para o devocional. Mesmo, pastor, eu falei, de hoje até amanhã, Deus vai colocar um texto que tem a ver com essa palavra. Aí eu falei, eu vou orar agora. Orei antes de dormir. 5 minutos depois mandei a mensagem para ele, Deus já me deu o versículo e o texto da palavra. Então hoje você vai dormir com essa palavra, porque a fase do mel chegou. Agora escute, eu preciso aprender, Juliano, princípios para chegar na fase do mel.
Porque ler o versículo 25, Davi, e ver que a fase do mel chegou, é tranquilo. Mas primeiro passo, você precisa tomar uma decisão. Só pisa na fase do mel quem toma decisão. Quem não decide, meu irmão, não sai do lugar. Agora escute, segunda fase. Eu li com vocês e falei hoje de manhã aqui, para ele continuar. A Bíblia vai dizer no versículo de número 4, no versículo de número 5, que vai ter uma penha aguda para ele subir. O nome de uma delas é Bozas e o outro Semé. Agora escute, para chegar na fase do mel, você precisa passar nessas duas fases. Uma dessas fases, eu disse, qual que é a característica, Carlos, dessa pedra? Ela é muito espinhosa, ela machuca. Você está entendendo? Então para subir, Gabriel, naquela rocha, machucava muito. Mas para quem chega na fase do mel, vai passar por um processo que às vezes até dói. Mas fique tranquilo, a alegria da fase do mel não vai nem fazer você lembrar da tristeza que você passou na conquista dela. Segundo, eu vou correr mesmo hoje aqui. Segundo, a outra pedra, Sené, essa pedra é uma pedra que escorregava. Então, ou seja, ele subia um pouco, daqui a pouco descia novamente. Ele subia, descia novamente. Eu estou pregando para a pessoa que está dizendo: Senhor, mas parece que quando vai, volta. Parece que quando eu penso que está dando certo, declina de novo. Só que é uma fase necessária até chegar na fase do mel. Então escute, aí o inimigo quer fazer você pensar que porque está doendo está errado. O inimigo quer fazer você pensar que porque às vezes está indo e está voltando, está errado. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, faz parte do seu processo, porque tem uma fase do mel esperando a história da sua vida. E aí tem hora que eu vendo para um cliente, deu certo. Aí depois eu vendo para o outro, dá errado, perdi o lucro. E aí eu fico assim: Senhor, mas por que está acontecendo? Deus me trouxe aqui para ser uma voz profética na sua vida. Não tem problema, ganhou para um e perdeu para o outro. É porque Deus está preparando a fase do mel para chegar na história da sua vida. Aí tem dia que você fala: pastor, mas hoje dá uma bênção. Olha aqui, mas é outro dia eu fico angustiado, triste, está doendo muito. Tranquilo, é a fase do mel. É a fase do mel. Agora escute, por que Jonas vai mudar tudo? Porque eu quero que você aprenda algo aqui. Jonatas, ele tem uma percepção diferente. E é isso que você precisa entender. Saul mais os 600 ficaram com medo. Não agiram, não reagiram, melhor dizendo. Não reagiram. Mas Jonatas teve coragem de reagir. Agora olha a chave. Porque ele reagiu, Deus colocou um escudeiro do lado dele. Eu vim aqui para liberar uma palavra profética para a sua vida. Se você reagir, Deus vai colocar alguém do seu lado. Meu pai, eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Não interessa o tamanho daquilo que vem contra você. Se você reagir, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Escute, mas você precisa se posicionar. Você precisa reagir a esses filisteus que estão levantando contra você. E às vezes os filisteus estão mais perto do que você imagina. Mas é filisteu, mas não tem problema. Mas o que importa é que você reaja sobre isso. Porque na proporção que você reagir, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Diga isso para quem está do seu lado: Deus vai levantar alguém para te ajudar. O texto vai dizer que agora ele tem um ajudante. Oh glória. Queridos, eu quero louvar a Deus. A igreja está lotada aqui, está cheia. E lá no YouTube nós temos mais de 84 famílias acompanhando. Deus abençoe vocês aí. Agora olhe para mim, escute. Eu preciso dizer isso para você. Você precisa reagir, porque Deus vai colocar alguém para te ajudar. Mas perder essa batalha você não perde. Perder essa guerra você não perde. Eu vou continuar falando, você não vai perder. Esse ano de 2023 você não vai perder. Deus vai usar alguém para te ajudar ainda esse ano. Esse ano não está perdido. Esse ano não está perdido, pastor, mas já vai dar setembro. A gente está entrando quase no melhor mês do ano, pastor. O melhor mês. Mas escute, esse ano ainda
Deus vai fazer algo sobrenatural na história da sua vida. Mês de setembro é mês da primavera. E hoje é que dia do mês? 27, sim ou sim? Sexta-feira já é setembro, sim ou sim? O mês da primavera, uma nova fase. Um novo tempo de Deus para a sua vida. Eu vou convidar você, quinta-feira nós vamos estar aqui, dia 31. Porque nós vamos fazer um ato profético. A gente vai pisar em setembro glorificando a Deus. A gente vai pisar em setembro exaltando o nome do Senhor. A gente vai pisar em setembro vivendo algo sobrenatural. Agora escute. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu sei que setembro vai vir coisa linda. Eu vou começar a viver o que eu nunca vivi, pisar em onde nunca pisei. E foi tão profético que dia 31, Alcance Inside, que eles vão levar. A gente está levando os líder de acolhimento, líder da intercessão, líder do louvor. E nós vamos passar 2 dias lá, recebendo de Deus algo sobrenatural para transbordar aqui na cidade de Uberlândia. Agora escute, vem comigo aqui. Pastor, o que eu preciso? Então você precisa usar as ferramentas. Você precisa olhar com uma ótica diferente. Porque tem gente, meu irmão, com qualquer coisinha ele já se desarma. Eu disse aqui hoje de manhã, ontem eu estava programado em participar de um treinamento lá em São Paulo. E aí o que aconteceu? Eu comprei a passagem aérea na sexta-feira e organizei o meu dia. Eu ia passar de manhã aqui no treinamento de saúde, à noite, e 11 horas eu ia pegar o voo 11h15 e chegar em São Paulo 1h30, pegar o Uber, ir até a igreja, ficar lá até 8h30, e depois eu ia pegar um ônibus, chegar em Uberlândia 6h30 para estar aqui de manhã e à noite. Aí cancelaram o meu voo. Dormi, quando eu acordei a notícia, a TAM cancelou seu voo e agora mudou para um voo das 16. Mas o meu evento era às 14 e não dava mais para ir. Sabe o que acontece? Tem gente que fica assim, o diabo está sujando a minha vida. Escuta, eu não vejo Jonatas assim. Eu vejo Jonatas dizer, é 30 mil carros? É 6 mil cavaleiros? Mas eu vou. Não importa quem levanta contra você, nem o tamanho daquilo que se levanta contra você. O importante é como você reage. Como que eu reagi? Cancelou, mas não vai tirar minha alegria. Cancelou, não vai tirar. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Se era da vontade do Senhor para ir, o Senhor ia colocar até um jatinho particular. Levanta a mão aí, que quem sabe. Aí vamos parar um momento. Ah, o irmão do jatinho está aqui, ó. Eu estou falando de jatinho, meu irmão. Deus já te liberou essa palavra profética. Você vai passar aqui, a gente vai abrir aquele portão ali para ver você decolando aqui, ó. Você e eu, quiser saber, você vai me levar para alguns lugares para a gente pregar a palavra do Senhor. Amém? Escute, sabe o que eu fiz? Não deu certo o avião, então eu fiquei aqui no treinamento. Eu atendi uma cliente minha do estado do Goiás, fiz um atendimento à tarde, eu corri, fui no cabeleireiro, cortei meu cabelo, eu continuei a vida normal. Sabe por quê? Porque nenhuma ferramenta lançada contra mim vai prosperar. Deus é com você, meu irmão. Os filisteus vão se levantar, mas maior é aquele que está contigo. Então eu preciso, para tomar posse do tempo, da fase do mel, eu preciso ter um olhar diferente das coisas. Eu me lembro na época da pandemia, gente do céu, quantos pastores extremamente desesperados, apavorados, agora a gente vai fechar a igreja, porque senão o povo vai morrer. Eu falei, ao contrário, agora que a igreja tem que estar aberta, porque o povo vai ficar, desesperado, o povo vai precisar de uma palavra, o povo vai ficar angustiado, o povo não vai saber o que fazer, e só a igreja tem uma palavra para os momentos mais difíceis da sociedade. E na época da pandemia, olha aqui, é a forma que você vê a realidade. A sua percepção precisa ser diferente. Eu vou repetir de novo. A sua percepção precisa ser diferente. Deixa eu te ajudar. Hoje à tarde, o que aconteceu na cidade de Uberlândia? Chuva. Aí quando eu falo de percepção, você tem que entender. Aí alguém que tem moto, não vai dar para ir na igreja. Muda a percepção. Senhor, que bênção essa chuva. O Senhor está molhando a terra. A lavoura vai frutificar. Nós vamos prosperar e daqui a pouco a chuva vai parar para eu ir para o culto. Eu estava aqui com o Tiago, na hora do culto, né? Na hora da chuva. Eu fui ali de fora e falei, Tiagão, que ventão lindo. Mas eu falei, não vai atrapalhar ninguém vir para a igreja hoje. Deixa eu te falar o que é mudar a percepção. Era como se fosse na hora da chuva. Aí tem alguém que já está, vou tirar a roupa de ir para o culto porque choveu. Não, muda a percepção, querido. Se é da vontade do Senhor, nada vai impedir o projeto de Deus estabelecer na sua vida. Aí pastor, estão falando lá na empresa que eles vão cortar muita gente. E daí? E daí? Qual que é o problema? Pastor, mas meu nome está na lista. Tá? Se está na lista do homem para demissão, já está na lista de Deus para uma provisão. Não.
Você não pegou, não. Isso, olha, escute, querido. Quando você vai estudar sobre Paulo, Graça, a Bíblia vai falar. Conseguiu chegar, filha, que bênção. A Bíblia vai falar o seguinte: que olha, Paulo, ele foi apedrejado, irmã Cida, porque ele estava pregando a palavra. Sabe o que ele fez? Estão me apedrejando aqui? Não tem problema não, eu vou pregar a palavra em outro lugar. É isso que eu e você precisamos entender. Vão levantar filisteus, mas aquele que está contigo vai dar a vitória sobre essa causa. Olhe para mim, escute. Muda a visão. Eu quero partindo aqui para o encerramento. O texto vai dizer que este homem chamado Jonatas, ele nos ensina muito. Eu falei de manhã, o contexto é desafiador, mas olha as palavras desse homem. Eu vou pegar só texto que fala assim, ó, e disse Jonatas. Coloque por favor 1 Samuel 14, 1. Olha o texto. Se você tiver com a sua Bíblia, você vai pegar todos esses versículos que eu vou fazer, você vai riscar, se isso não ferir aí a tua fé, né? Porque tem gente que fala, não pode riscar a palavra. Cuidado. Olha lá. Não. Isso. Disse Jonatas. Primeira vez que ele vai falar, disse Jonatas, filho de Saul. Ele falou para o moço, vem e passemos. Eu falei de manhã, vem, o que eu faço agora? Passemos, o que eu vou conquistar lá na frente. Segundo, capítulo 14, versículo 6. Olha o que diz o texto. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas, vem e passemos. O texto está dizendo, versículo de número 12 agora, vai dizer Jonatas, e disse Jonatas a seu pajem, sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Eu vim aqui para perguntar para você, o que você tem verbalizado nessa situação que você está passando? E aqui, para encerrar mesmo, eu quero lembrar de Ezequiel. Lembra o que Deus falou para Ezequiel? Isso aqui é muito forte. Escute, Deus fala para Ezequiel, ei Ezequiel, o que eu vejo, Ezequiel está entendendo, o que eu vejo é algo sequíssimo, mas Deus está dizendo, profetiza hoje. A questão que você, querido, pensa que o profetizar é só para um pastor, não, meu querido. Deus está dizendo, olha, profetiza hoje. Deus está dizendo, comece a verbalizar aquilo que você acredita. Isso é um ato profético, você começar a declarar aquilo que você acredita. A situação pode estar desfavorável, os inimigos podem ser maior do que você, mas você vai começar a declarar aquilo que você acredita. Deus fala com Ezequiel, ei Ezequiel, escuta, eu sei que você está vendo esses ossos secos, mas começa a profetizar, escute, começa a profetizar hoje, sobre esse problema que você está enfrentando, começa a profetizar hoje, começa a usar a visão profética que Deus já estabeleceu para a sua vida. O que eu vejo hoje é sequíssimos, mas o que Deus mandou eu fazer, eu vou fazer, eu vou levantar e vou profetizar. Porque Deus não te trouxe nessa cidade para você dar errado. Deus não te colocou nessa empresa para você ser frustrado. Este mesmo Deus que colocou, Ele vai trazer vida nesse vale de ossos secos. Vai trazer vida, vai trazer vida, vai trazer vida, vai trazer vida na sua casa, vai trazer vida no seu casamento, vai trazer vida na sua empresa, vai trazer vida sobre os teus descendentes, vai trazer vida sobre o teu ministério, vai trazer vida sobre a tua história. Escute. Olhe para mim. Quando Deus fala com Ezequiel, Ezequiel profetiza, Deus está trazendo para Ezequiel também uma responsabilidade. Porque quando Deus te dá uma ferramenta, quando Deus te dá uma autoridade, vem junto com ela uma responsabilidade. Então lembra das ferramentas que eu disse? Oração, palavra, jejum, louvor. Junto com ela você tem uma responsabilidade de começar a usar as ferramentas que você tem. Ai pastor, é porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas aí sabe o que vai fazer? Vai usar a ferramenta. E vai começar, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para mim. Ele trabalha para o que nele confia.
noite ou de dia. Comece a cantar louvor com muito. Você vai fazer isso com muito. Vejo Jonas, porque quando o teu olhar é diferente, você vai encontrar, meu Deus, se você não pegar, eu vou ir. Quando o olhar é diferente, você vê oportunidade onde as pessoas veem problemas. 2009, Deus me manda para Uberlândia novamente, e eu fiz uma pesquisa de mercado para abrir uma loja aqui na cidade. E aí, a minha loja seria uma loja de confecção feminina, moda evangélica, moda cristã. E aí eu chegava nas irmãs, na época uma igreja mais tradicional, nos usos e costumes. Então, as mulheres só podiam ir para a igreja de saia, vestido mais com manga, né? Sem decote. E o sem decote continua, viu, irmãs? Toma cuidado. Aproveitar, deixa aqui, seria bom você dar uma orada um pouquinho, falar: Espírito Santo, essa roupa aqui o Senhor aprova, tá? Escute. E aí eu falei: então vou abrir uma loja. E quando eu chegava nas irmãs, onde você acha roupa para comprar? Ai, pastor, uma dificuldade de achar saia nessa cidade. Problema para quem está vivendo, mas para quem tem sensibilidade, está vendo oportunidade. Aí eu perguntava a outra irmã: onde você compra saia? De uma sacoleira que compra lá em Goiânia. Perguntei para outra: onde você compra? Ernesto, tem que andar naquele centro inteirinho. O que eu fiz? Deus nos deu a graça. Minha sogra já trabalhava com a loja assim, sabia de vários fornecedores. E o que nós fizemos? Abrimos a Radassa Modas. Radassa Modas, a loja que veste a mulher cristã, lá na rua Goiás. Falei: a gente vai rachar de vender, a gente vai prosperar. Eu tinha dinheiro para abrir a loja? Não. Lembra que eu falei que uma das fases é continuar na decisão que você tomou? A empresa ia me mandar embora, já contei isso aqui, talvez nem todos ouviram, por favor, permita eu falar novamente. A empresa que eu trabalhava ia me mandar embora. Eu fiz os cálculos do acerto, ia dar uns 35 a 40 mil reais. Era o dinheiro que eu precisava para comprar as coisas da loja. Quando a empresa descobriu que eu ia abrir uma loja, ela falou: não vamos mandar você embora, se você quiser você pede conta. Eu falei: mesmo? Eu falei: então pode bater a conta. Aí a gente vai descontar o aviso. Eu falei: pode ser agora. Pergunte por quê? Porque quem tem uma palavra, meu irmão, ele vê a oportunidade onde as pessoas veem problemas. E eu estou orando para Deus te dar essa mente, para a sensibilidade de ver oportunidades onde alguns estão vendo problemas. Porque para Saul é um problema esse tanto de filisteus, mas para Jonatas é uma oportunidade dele entrar para a história. Só estou contando a história dele hoje porque ele viu oportunidade onde alguém viu problemas. Falei: pode mandar embora. Eu lembro que a auxiliar administrativa lá riu da minha cara do valor do meu acerto, mas só isso? Falei: fica tranquila, mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Os humilhados serão exaltados por Deus. Falei: olha, nós tínhamos um terreno. Falei: olha, tinha um terreno aqui próximo do bairro Minas Gerais. Falei: nós vamos vender o terreno agora, porque a gente está novo, ainda não tem filhos, e agora é hora de arriscar, porque o medo não pode tomar conta do cristão. E aí vendemos o terreno, compramos, fizemos a loja. Irmão, foi uma benção. Hoje eu moro aqui no Alto Moarama, tenho uma casa própria, do jeitinho que a gente pensou. Um fogão, forno a lenha lá no fundo, a churrasqueira, uma casa com uma suíte, com uma banheira de hidromassagem, uma ilha lá na cozinha do jeito que a esposa queria, uma ilha suspensa, as cores dos móveis do jeito que a gente queria, sabe, a sancra lá na sala. Tudo isso veio da loja. Deixa eu te contar uma coisa. Eu fiz pesquisa de mercado, gente, para abrir a loja. Mas quando eu coloquei na placa da loja lá, o outdoor, né? O outdoor que fala? A fachada, obrigado, Adriano. A fachada da loja, aí tá lá, moda evangélica. Aí na esquina da minha loja tinha uma outra loja que vestia algumas mulheres.
A dona da loja viu que eu ia trabalhar com moda evangélica. Ela foi lá na fachada da loja dela, fez um puxado do banner lá e escreveu assim, ó, moda evangélica. Eu falei, gente, mas só foi eu colocar. Mas escute, isso são coisas que o diabo coloca para distrair você. Eu falei, Senhor, eu vou prosperar e ela também. Você entendeu? Você não tem que esperar os outros ser amaldiçoados para você abençoar. A sua bênção abençoa até quem está te amaldiçoando. Agora escute, eu continuei, pergunte por quê? Porque como Jonatas, pode escorregar ou pode machucar, mas eu vou chegar na fase do mel. Fica de pé, eu quero orar com você. Eu sei que tem fase na nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão. Eu sei que tem outra fase na nossa vida que a gente precisa ser persistente na decisão. Você precisa continuar na decisão. E eu creio que você, se você está aqui, é porque você está entendendo o que Deus está dizendo para você. E nesse tempo o Senhor mandou dizer para você, porque você está continuando, Ele vai levar você para o tempo da colheita da decisão. Eu não estou dizendo que a decisão é simples. Eu não estou dizendo que a decisão é fácil. Mas as decisões mais difíceis que você tem que tomar, elas também traz no seu bojo as melhores fases da história que você vai viver. Coloca por favor versículo 25, que nós acabamos de ler. Você está vendo tudo isso aqui acontecer? Alguém está sendo abençoado com o Ministério Comunidade da Mer Church? Por causa de uma decisão. Decisão qual, pastor? Uma decisão de obedecer o que Deus está falando. Tem que enfrentar algumas coisas? Tem, irmão, tem que enfrentar muita coisa. Às vezes a pedra que você vai subir machuca, a outras faz você escorregar e descer. Mas eu não abro mão de chegar na fase do mel. É o versículo 25, por favor. Eu não abro mão de chegar na fase do mel. Diga comigo, que todo o povo chegou a um bosque e havia mel na superfície do campo. Quantos estão aguardando essa fase do mel? Comece a olhar as coisas diferentes. Comece a declarar diferente. Eu queria que os intercessores viessem aqui agora. O problema é que tem hora que você acostuma só na fase do deserto. E costuma dizer, a vida é assim mesmo. Não é. Para você, Deus tem a fase do mel. Para você, Deus tem a fase do mel. Escute, eu sei, e eu falei que aqui que para essa fase chegar, meu Deus, nós precisamos ser persistentes. Talvez você aqui hoje está como esse Jonatas, que está vendo tantos filisteus se levantando. Acabamos o culto hoje, uma pessoa veio falar comigo, falou, pastor, não aguento mais. Eu falei, aguenta. Eu falei, quer ver? Porque tudo que você vai me falar, Deus já te respondeu na palavra. Ela falou, verdade, respondeu na palavra. E hoje Deus veio aqui para liberar esse tempo para a sua vida. Ele conhece você. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe até dos momentos que você fala, mas Deus, eu preciso mudar alguma coisa em mim. Ele sabe. Mas Ele te trouxe aqui para dizer que hoje você é o Jonatas dessa história. E quando você reagir sobre tudo isso que está levantando contra você, quando você reagir, Deus vai movimentar as águas em seu favor. Quando eu subi aqui no altar para começar a orar com vocês e pregar a palavra, eu vi como se fosse um rio de bênção aqui nesse lugar. Esse rio vai alcançar a tua casa. E eu estou olhando agora, Ellen, parece que eu vejo, sabe, esse rio entrando na sua casa. Sabe, meus filhos, eu vejo esse rio entrando, sabe, na tua empresa.
Eu vejo esse rio entrando no teu ministério e trazendo bênçãos, 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 respostas, soluções, aleluia. Eu vejo o Senhor entrando, aleluia, com provisão. Chegou a fase do mel na sua vida, pastor, melhora. Eu disse para vocês que o significado de mel na Bíblia, nas 61 passagens que tem, está dizendo: é um tempo de prosperidade, é um tempo de abundância, é um tempo de alegria, é um tempo de cumprimento da promessa. Só que Jonatas precisou de ir, ele foi, ele deu um passo, e é o que eu e você vamos fazer agora. Você que precisa que a fase do mel se libere na sua vida, corre aqui para frente, isso, mas vem correndo, porque os nossos intercessores vão orar para você, por você agora.